Olá, boa noite, tudo bem? Para quem está nos acompanhando aqui no hashtag Eu Quero Mudança, nós vamos falar hoje de uma forma muito especial com um amigo aqui sobre alta performance e rendimento no esporte, né? E a gente tem a honra de ter aqui comigo aqui um grande amigo mesmo. Esse cara é sensacional, né? Eu vou chamar ele aqui para nossa live. Rodolfo Cyborg, vamos ver como que a gente coloca ele aqui. Ah lá, já acho que já vai entrar aqui. Rodolfo está conseguindo entrar aqui, deixa eu ver. Eu acho que sim, né? Fala, meu amigo, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rodolfo. Tudo certo? Bem, cara, falei pra você que tá esperando um dia mais tranquilo, mas foi bem corrido, mas graças a Deus estamos aqui. Ok, legal. Rodolfo, só um minutinho aqui para a gente começar de forma mais oficial, né? Esperar o Instagram dar os recados aqui pra galera, né? Não sei. Nossas lives, Rodolfo, só para que fique alinhado aqui, a maioria das lives dá poucas pessoas, a gente está no início do trabalho aqui, né? Mas a gente vê que depois as pessoas acessam as nossas redes sociais aí e acaba assistindo o vídeo depois, fazendo comentário, mandando um story, alguma coisa nesse sentido, tá? É uma alegria para mim ter você aqui, tá? Só aguardar aqui, ó. Apareceu o Marcos aí. Bem, Marcos, seja bem-vindo. Nós já vamos iniciar o nosso bate-papo aqui. Esse é meu amigo de caminhada no esporte. Aí, ó. Eu já tenho mais um aqui então, né? Tem mais um aqui. É só um minutinho, então. Bom, você tá me escutando bem aí, né, Rodolfo? Me ouvindo bem, né? Estou, estou Beleza. sim. Tá bom. Você sabe que é sempre uma honra falar contigo, né? Amigos aí também de longa data. Mas hoje nós temos um objetivo aqui, né? Que é falarmos sobre o esporte e o quanto que o esporte é importante para a vida do ser humano em si, né? Aqui nós nesse canal aqui do Instagram, a gente tem trabalhado a mudança, Rodolfo, e eu trabalho uma hashtag que é hashtag Eu Quero Mudança, e nosso grande objetivo hoje é falar o quanto que o esporte contribui para uma pessoa que quer fazer uma mudança, independente de qual seja a linha da vida dela, seja de uma forma, numa mudança na linha psicológica, numa linha, numa condicionamento físico ou espiritual, da forma que quer, né, independente do que seja, o esporte pode contribuir. Né? Durante toda a semana eu trabalhei nos meus stories, para quem me acompanha aqui no Instagram, eu trabalhei nos meus stories a mudança relacionada ao esporte, o quanto que o esporte contribui para a pessoa ter uma autoestima melhor, para a pessoa ter uma qualidade de vida melhor, e tudo isso depois culmina no impulso, né? Até numa das minhas postagens eu disse que o esporte é como se fosse uma mola, né, que fica ali pressionando, né, você fica ali se preparando, quando vê, ela te impulsiona para uma mudança em determinada área da vida. E nós sabemos que a nossa vida ela é composta de várias frentes, né, e a gente tem que saber aonde a gente quer realizar a mudança. Bom, então para quem está nos acompanhando também, eu quero dizer que este conteúdo que nós estamos postando aqui no Instagram, ele vai depois para o YouTube, o Wellington Dutra, hashtag Eu Quero Mudança, e agora, Rodolfo, de uma forma nova, nós também estamos subindo esse conteúdo no Spotify. Estamos lá, né? Já estamos avançando aí para outra plataforma, para quem quiser nos ouvir depois, né? Que olhar, passar por essa live e falar, não, pô, gostei do assunto, acompanhe no Spotify que lá nós vamos ter esse conteúdo também, tá? Então para quem está nos acompanhando, como no Spotify a galera não vai nos ver, né? Então eu quero falar aqui que o Rodolfo hoje é um profissional de alta performance, um atleta profissional de handball com vários títulos, né, títulos estaduais, nacionais, internacionais, né, passagens aí pela seleção paranaense, brasileira. Atualmente o Rodolfo hoje é professor, né, profissional, professor de educação física pelo município de Londrina e treinador de handball aí masculino
pelo município de Cambé, né? Além de tudo isso, é pai de 3 filhos, né, Rodolfo? Casado, muito bem casado, graças a Deus. Tem uma linha de servir aí dentro da igreja, dentro do ambiente aí cristão, um cara sensacional, né, Rodolfo? Hoje quem fala mais é você, tá? Da minha parte aqui, eu tô aqui mais para te ouvir e quero depois arrumar uma forma, e aí o meu compromisso é arrumar uma forma de levar esse conteúdo para que mais pessoas também conheçam um pouco da tua história e o quanto que o esporte pode contribuir para que a gente possa no dia a dia gerar mudança, tá? Minha primeira pergunta para você aí, para abrir esse leque de conversas nossas, né? E eu separei aqui, é que eu gostaria, né? E eu faço essa pergunta, mas dentro de um contexto aqui, quero que você conta para nós aí, que você possa contar para nós um pouco da sua história. Onde você nasceu, como foi sua infância, como que você começou a praticar o esporte. Um ponto importante aqui no nosso bate-papo para a gente entender, Rodolfo, é quem também te impulsionou, te influenciou para o esporte, né? Porque uma coisa é você praticar, outra coisa é você ter alguém que influencia, né? Que de fato te impulsiona aí, te impulsionou para esse caminho, né? Quantos títulos você tem, como que foi essas conquistas, casamento, família e tudo mais, tá? Esse primeiro bloco nosso aqui seria para nós falarmos então um pouquinho da sua história. Eu quero ouvir aí o Rodolfo e eu sei que você tem muita coisa boa para contar para nós, para quem está nos assistindo, né? Para quem está nos assistindo, nos ouvindo, depois no Spotify, pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Bom, primeiramente dizer que é um prazer estar contigo, né? Que só você que me coloca essas pressões aí, né? É uma pressão diferente, vamos dizer assim, né? Mas também eu tenho uma total confiança na sua pessoa, né? Eu sei que estamos aqui para querer somar com mais pessoas, né? E com certeza esse tete a tete aqui nosso vai ser pro meu crescimento também, para minha mudança, né? Estão Show. falando de mudança. Então eu vou falar um pouquinho aqui, se deixar eu falar, eu falo até amanhã aqui, né? Se eu assunto você me avisa aí, né? Eu estou vendo algumas mensagens aqui, não estou conseguindo acompanhar, né? Mas Sim, tá o obrigado Rafael, o pelo carinho Ademir, aí, né? seus amigos de Ah, handball aí participando, Marcos, a Lu Elias. entrando aí, E, muitos amigos aí que sabem um pouquinho da minha história no esporte e conhecem também um pouco da minha pessoa. Só te falar do Marcão, que foi o primeiro que entrou ali, né? Quando eu fui novo para Maringá jogar, nós temos a mesma idade, então nós jogamos todas as categorias, crescemos juntos, né? O Marcão, depois ele parou um pouco mais cedo do que eu por causa de trabalho, né? De outras prioridades. E se parar para pensar, nós já estamos, eu acho que há vários anos sem se ver, mas eu tenho certeza que quando a gente se vê, parece que a amizade é a mesma, continua a mesma. Isso é uma coisa muito boa que o esporte traz, né? Para quem não me conhece, quando eu era mais novo, né? Meu apelido é Cyborg, né, no meio esportivo. Algumas pessoas do handball não sabem o meu nome. Se falar Rodolfo, muitos não vão reconhecer, saber quem é, né? Mas se falar Cyborg, a maioria conhece. Né? Depois, com o tempo, pode aqui falar. na cidade de Marialva diz que é assim, tem duas pessoas, né? Quando você fala, você conhece o Rodolfo que jogou handball? Não, não sei quem que é esse cara, não. Você conhece o Cyborg que jogou handball? Nossa, o Cyborg, cara, conhecido, todo mundo conhece, né? Diz que é assim, né? Se for falar com o pessoal que me acompanhou mais antigamente, é Cyborg. Né? O Rodolfo ele tem aparecido mais recentemente, né, nas coisas que eu tenho feito ultimamente, mais com o pessoal da igreja. Né? Uhum. Mas os mais antigos ainda é Cyborg. Né? E, sei lá, fui ficando mais velho e tal, a maioria dos meus amigos agora estão me chamando de Ciba. Já é o diminutivo de Cyborg. Né? Hoje eu tenho 36 anos, eu fiz essa semana, né, na segunda-feira. Né, eu Parabéns. nasci eu nasci dia 12 de abril de 85, né? Então eu nasci no interior de São Paulo, na cidade de Marília, né? Meus pais nasceram em cidades vizinhas ali menores, sítio, né? Zona rural, e a família se deslocou para Marília, uma cidade maior, uma cidade industrial, né? Marília é a capital do alimento. Eu acho que até hoje tem muita indústria alimentícia lá.
E eu vivi um bom tempo, tipo assim, meu pai ele era gerente de banco, então ele era transferido, a gente acabava mudando para uma cidade, mudando para outra, até que um momento ele parou de trabalhar no banco e nós voltamos para Marília, porque além de buscar um outro trabalho, nós começamos a crescer, né? É, eu e meus dois irmãos. Aí meus pais teriam um apoio da família, né, dos avós, tal, para dar um suporte. Então nós retornamos para Marília quando eu tinha por volta de 5 anos, né? E ali eu comecei a minha participação esportiva. Né? O meu pai sempre incentivou. Meu pai praticou futebol até quando pôde, quando conseguiu, né? O meu Com avô quantos também. anos, Rodolfo, você se recorda de participar da sua primeiro, vamos lá, primeira levada do pai lá na natação, ou no handball, ou no futebol, onde quer que seja? Com quantos anos você se recorda? Se eu não me engano, foi entre 6 e 7 anos, né? O meu pai, como ele era bancário antes, ele era sócio de um clube dos bancários, chamava Clube dos Bancários. E lá tinha um treinador muito famoso na cidade de Karatê. Então, Karatê foi o primeiro esporte que eu comecei a praticar, né? Legal. Então, eu pratiquei dos 6 aos 10 anos, né, Karatê. O meu irmão mais velho, eu lembro que, como ele era 5 anos mais velho que eu, meu irmão também treinava futebol, né? E eu jogava bola, tipo assim, no clube, na rua, na escola, educação física, mas não um treinamento específico ali, mais especializado, né, vamos dizer. Mas o karatê, sim, né? Com 8 anos, se eu não me engano, eu conquistei meu primeiro troféu, minha primeira medalha, né? E eu acho que era a primeira categoria do karatê, né? E por coincidência, a final, a nossa academia tinha mais de 200 atletas. Então, sei lá, na minha categoria devia ter uns 20 atletas, né? A final da categoria até 8 anos, né, que é a primeira que eu participei, eu fiz com o meu irmão. Meu irmão fez a final comigo, digo, né? Ele acabou caindo na chave, numa chave, eu caí na outra, aí vai mata, a gente se cruzou na final. Então, o primeiro pódio que a gente tem de foto com a família, né? Eu estou em primeiro, ele está ali em segundo, né? O meu irmão mais velho competia nas categorias maiores, e meu pai, no campeonato, nos treinamentos, ele não conseguia ir, que era de fim de semana. Mas nos campeonatos ele fazia questão de estar. Normalmente, eu falei do meu avô também materno, né? Eu não tive a felicidade de conviver com meus avós paternos, eles morreram muito novos. Uhum. Então, eu só tive os avós maternos. Então, meu avô materno era caminhoneiro quando ele não estava viajando, era ele que levava nós para o clube para fazer o karatê. Então, ele levava e depois buscava. Porque, se fosse para pagar 3 passagens de ônibus para nós três, era o mesmo preço da gasolina do carro. Então, meu avô fazia questão de levar a gente, né? Aí, quando meu avô não estava, aí a gente tinha que ir de transporte circular, né? Então, eu aprendi a andar de transporte circular sozinho desde essa idade, né? Uma coisa também que me ajudou a crescer, né? A tomar juízo. E comecei a competir aí, Wesley, né? Eu, os meus irmãos, Que legal. Então, com nós 10 anos, cara. estamos falando de uma história onde o Rodolfo, menino de Marília, começou seu contato com o esporte. Aqui você nem pensava em handball ainda, né, Rodolfo? Ainda não estava envolvido com handball. Não Começou ali existia. com seus 8 anos ali, para menos, né, 6, 8 anos ali, a competir, a brincar no clube, a jogar. E aí, eu vou te fazer uma pergunta, Rodolfo. Aqui eu sei que depois dessa pergunta você vai falar mais dela no final, mas nesse momento, você acha que o esporte contribuiu ali para sua formação de infância ali, né? Você acha que você tem boas memórias por participar do esporte? Você acha que hoje quando você olha para trás, você fala assim, poxa, valeu a pena ter ido pro clube, brincar de futebol, feito amizades e tal? Porque a gente vê que hoje o mundo tá muito o mundo moderno, né? Leva as crianças mais para lá, para a linha do videogame, do ficar em casa com o celular na mão, né? Não agora. Agora nós estamos num cenário de pandemia, é um tanto quanto diferente, né? Mas se a gente for pegar 2 anos atrás, não estava muito longe disso, né? Onde a maioria das crianças, sei lá, não sei em porcentagem dizer isso, mas a maioria das crianças, elas ficam mais em casas, presas com computador, internet, televisão, o dia todo, né? E eu vejo que se perdeu um pouco disso que você está dizendo para nós que você tinha na infância, né?
Sim, lógico, era outra realidade, mas eu acredito, por exemplo, se fosse pensar no mundo de hoje, talvez eu não conseguiria fazer o karatê da forma que eu fiz, porque ele era do outro lado da cidade. Eu não sei se hoje os pais deixariam uma criança de 6, 7, 8 anos pegar um transporte, dois ônibus sozinho, entendeu? O mais velho comigo, ele tinha uns 13 anos, de repente meus pais não tinham dinheiro para dar para o ônibus. E o meu pai estava viajando, porque meu pai viajava muito, e meu avô também caminhoneiro viajando, então não tinha quem levar e não tinha dinheiro para dar no ônibus. O meu irmão mais velho catava a bicicleta e atravessava a cidade. Será que Vai. um pai hoje deixa um adolescente de 13 anos atravessar uma cidade, mas Marília tem mais ou menos o porte de Maringá, sozinho, né? Será que o pai dá essa liberdade, dá essa confiança? Às vezes acha que é perigoso, né? Ou não dá confiança para o filho de ele ter a maturidade de fazer isso. Então, tipo Legal. assim, eu acredito que o mundo de hoje, talvez por ser mais violento, ou vou ser sincero, a superproteção dos pais, né, também, é, nessa questão, faz as crianças demorarem mais tempos para ganharem maturidade. Eu falo maturidade de assumir compromissos, responsabilidade. E o esporte ajuda muito nisso. Ajuda muito nisso, porque o moleque tem que viajar, ele tem que se comprometer a treinar, ele tem que se comprometer, ele vai cuidar das roupas dele, né? Ele vai ter que fazer arrumar a mala dele, pelo menos para ir, talvez é a mãe que faz, mas para voltar embora é ele que vai ter que colocar as coisas na mala. O que tem de moleque, cara, que não sabe dobrar uma roupa, né? No primeiro campeonato do pai, que perde coisa na primeira viagem porque não está acostumado a se responsabilizar pelas próprias coisas, né? Então o esporte também ajuda muito nisso. Legal, legal, Rodolfo. E aí, depois dos 10 anos, então, com essa influência, aqui pelo que eu estou entendendo, os maiores influenciadores seu aí foi o seu pai, o seu avô, né? Pessoas da próprio nicho aí de familiar. E pelo que eu entendi, também influenciaram seus irmãos aí, né? Que tiveram essa frente de também estarem nesse momento praticando esporte. Inclusive, um dos seus irmãos pratica esporte também e jogou muito com você aí, handball aí, que é o Digo, né? Também conquistou Sim. títulos e tudo mais, né? Diante desse ambiente, então, como que você entrou no handball? Como que você começou a participar desse processo de entender que o handball poderia ser uma profissão para você e você deixar um pouco daquela oba-oba que a gente vive aí nesse período de criança, saindo da infância para a adolescência, sair um pouquinho disso e ver que você poderia, não só você, mas né, o seu irmão também, ganhar algum dinheiro com o handball, né? Porque eu acredito que o início para qualquer pessoa que é atleta não deve ser fácil, né? Para qualquer tipo de esporte, né? Sim, vou ser sincero, levou muito tempo para eu começar a pensar no handball como uma fonte de renda para mim, vamos dizer, ou uma profissão, né? Você entra mais pela vontade de praticar esporte, pela vontade de competir, né? É legal também brincar na rua, brincava muito na rua, só que na rua, tipo assim, você não sabe quando você vai brincar, você precisa, que nem, por exemplo, eu estudava normalmente no turno contrário dos meus vizinhos, né, dos meus amigos. Eu estudava de manhã, meus amigos estudavam à tarde. Então, tipo, eu tinha que esperar eles voltar da escola para a gente brincar, né? Aí, no fim de semana, normalmente, eu ia para casa dos meus avós, aí brincava mais com meus primos, né? Mas então, tipo assim, você tendo um horário, tendo um compromisso, você sabe que naquele dia, naquele horário, você vai ter o seu prazer, o seu lazer, né? Que eu fazia do karatê nesses anos aí, né? O handball, só para entender como que eu vim para o Paraná, né? Eu morei até os 10 anos em Marília com os meus pais e o meu pai recebeu uma proposta de abrir uma representação no norte, na região norte e no leste do Paraná. Então, inicialmente, meu pai veio sozinho, né? Então, ele vinha, viajava, ficava aqui no Paraná a semana toda e retornava para Marília. Só que isso começou a ficar cansativo para ele. E ele gastava boa parte do que ele ganhava na estrada, né, de hospedagem e tal.
Até que um dia ele conseguiu convencer a minha mãe, né, de vir morar para o Paraná. Então a ideia inicial era nós mudarmos para Maringá ou Londrina, né, que são cidades grandes, mais ou menos do porte que a gente morava em Marília, para não estranhar tanto. Aí, aí meu pai falou assim, ó, a região que eu faço, Maringá, é mais centralizada. Então veio eu, meu irmão mais novo, meu irmão mais velho acabou ficando em Marília de início para terminar um curso que ele tinha iniciado lá de Senai. Então veio nós quatro, né? Maringá não deu certo morar por uma questão burocrática ali de fiador. Meu pai não conhecia ninguém em Maringá para ser fiador dele, não aceitava um fiador de outro estado. Então meu pai falou assim, ó, vamos morar em Marial, é uma cidade tranquila, eu conheço, eu trabalho aqui já há 2 anos, cidade pequena, se vocês não se habituarem, aí nós vamos para Maringá, né? E meus pais estão morando lá até hoje, gostaram tanto da cidade, né? Meu pai sempre foi de igreja, logo ele já conheceu o pároco da cidade, já começou a participar dos grupos de canto da paróquia e hoje ele coordena os grupos de canto da paróquia. Né? Então, tipo assim, Legal. eles estão lá até hoje, gostaram tanto da cidade até hoje, né? Eu conheci o handball de verdade, cara, nas aulas de educação física. É onde é a história da maioria dos atletas de handball. Porque o handball, ele não tem essa cultura que é o futebol, né? A molecada conhece o futebol nas escolinhas de futebol, né? As competições, campeonato de futebol em todas as cidades, toda semana, né? Handball não é tanto assim. Então, tipo assim, na época em Marialva tinha os Jogos Municipais Escolares, e aí alguns meses antes dos Jogos, as escolas começavam a preparar as equipes para participar. Eu estudava no Colégio Bittencourt, estudei ali da quinta série à oitava série, né? E eu queria participar de tudo. O meu esporte favorito, quando eu mudei para Marialva, velho, eu comecei a levar muito a sério, treinar sempre futsal e futebol, não era handball, não. Gostava Entendi. muito, muito mesmo. Então eu treinava futsal no ginásio com o Adécio, né, que veio a falecer, né? Hoje o filho dele é secretário de esporte de Marialva, o Maico. Joguei com o Maico, é um pouco mais velho que eu. Treinava segunda, quarta e sexta com ele no ginásio e terça e quinta no campão municipal, futebol, e tinha jogo todo fim de semana. Então era futebol e futsal a semana inteira. Tá, Mas então quando vinha vamos lá. jogos. Deixa eu estruturar novamente aqui a nossa conversa. O cara veio de Marília, você nasceu em Marília, nasceu não, morou em Marília, né? Nasceu em Marília, certo? Veio de Marília para Maringá, onde vocês viram que não deu muito certo e vieram morar em Marialva. E em Marialva, você começou então no futsal e no handball, e isso foi de alguma forma levando vocês para o handball, né? Você foi ali, dentro desse caminho, provavelmente é que você encontrou o handball. Mas o handball você fazia na escola, gostava porque curtia, né, a aula de educação física, é ali que você tinha esse contato com o handball. Né? Para quem está chegando agora na live, nós estamos falando com o Rodolfo Ciborgue, né? O cara aí tem uma experiência considerável aí, bacana de esporte de alto rendimento, né? E tá contando para nós a história dele. Para quem tá nos ouvindo depois e vai nos ouvir no Spotify, vai poder sentir e ouvir, né, o Rodolfo Ciborgue falando para nós o quanto que o esporte é importante e impulsiona a mudança. Se for para ver aqui, o esporte te levou para vários lugares. Acredito que você fez vários amigos também no futsal e nos jogos ali que você jogava, né? Rodolfo, só fazendo observação aqui, né? Seus amigos aí estão falando que você gostou foi a da festa da uva, por isso que vocês ficaram em Marialva, né? E estão te chamando de Cici aí, cara. Isso aí já é outro, né? Você falou que um era Ciba, agora estão te chamando de Cici aí, né? Mas que legal. Se eu vou falar todos os apelidos que me chamam, Vai ser um bate-papo de apelidos, né? Bate-papo de apelidos, né? Mas, Rodolfo, eu tenho que explicar beleza. cada um. Depois que você chega, então, nessa linha de estar treinando futsal ali e tal, no ginásio de esporte, você avança para o handball, é isso, né? E é ali que você começa de fato. Um pouquinho antes de conhecer o handball, foi quando surgiu o meu apelido. Meu apelido ele veio do futebol. Né? Eu, Já com tô 12, imaginando.
Com 13 anos eu comecei a treinar handball, né? Então ali com 12, uma equipe de Maringá convidou eu e mais 2 atletas de Marialva a jogar um torneio lá em São Paulo de futebol para eles, né? E nós fomos participar e na inocência, ó, com 12 anos viajando já para competição fora, né? E numa inocência minha, essa é a verdade, né? E essas coisas não é legal de contar, mas é uma realidade. A competição era para atletas que nasceram, vamos dizer, que tinha 12 e 11 anos. E aí quase que o time todos nós tinha 13, era um ano mais velho, o pessoal chama de gato, né? Eu tava na minha idade, com a minha documentação certinha com o meu nome. Mas a maioria dos atletas acabou indo com a certidão, não tinha nem RG, a certidão de nascimento de outro atleta, entendeu? Para os caras jogar, né? E aí o atleta, eles tinham que aprender o nome falso, o nome da mãe do garoto, o nome do pai e a data de nascimento, saber a história daquele documento, né? E aí, cara, imagina, no jogo, você vai chamar o cara pelo nome que você conhece. Aí, para não dar esse problema, vamos botar apelido de todo mundo. Aí colocaram apelido de todo mundo. E colocaram em mim também. Eu não precisava, porque eu estava com a minha documentação certinha, né? Mas colocaram, tipo assim, não tem nada a ver com o filme Exterminador do Futuro, né? Porque o Cyborg um homem de ferro, né? Cibernético. Mas tem a ver com aquele filme que na época, faz 12 anos, então, faz mais de 20 anos. Era o filme Ciclope Programado para Matar. Era esse filme. Os caras botaram Cyborg Programado para Jogar, porque apesar de eu ser o mais novo da equipe, eu era o mais alto e usava aparelho. Né? Aí os caras falavam que eu parecia um robô jogando. Né? Então botaram. E aquela fama, quanto menos você gosta, mais os caras chamam. Sempre assim. No começo eu não gostava. Aí depois eu parei para pensar, falei, nossa, cara, tem tanto apelido aí que ofende o cara, né? Tipo, já botaram apelido meu. Muitos me chamam de cabeça, cabeçudo, né? Falei assim, Cyborg é um apelido até bacana, né? Então eu comecei a gostar do apelido, mas ele pegou mesmo porque eu comecei a ficar irritado, né? Nós voltamos para esse torneio para Marialva, metade da cidade já estava me chamando de Cyborg, porque os outros dois espalhou, né? Entendi. Então começou aí no futebol. Mas quando eu fui jogar handball, pelo Colégio Bittencourt, depois por Marialva, os meus amigos já me conheciam por Cyborg, né? Então quando eu fui para Maringá já chegou lá pelo apelido, né? Não chegou mais pelo nome. Só sabia o meu nome quando eu lia o meu documento. Né? Então, mas como eu me destaquei especificamente no handball depois, né? Então esse nome foi mais conhecido no handball. Mas em Marialva, se você ver meus amigos que jogavam bola comigo na infância aí, já é Cyborg, entendeu? Então esse apelido não é do handball. Entendeu? Legal. Ele é de antes. Rodolfo, e quando você foi para Maringá, você já foi para jogar profissional? É isso? Olha, vamos dizer que não, porque, tipo assim, o meu interesse em ir para Maringá, cara, na época era um. E se hoje, tipo assim, com a experiência que eu tenho, ou se for meu filho, aí seriam dois interesses. Na época o interesse era apenas estudar. Eu gostava de futebol, gostava de futsal, gostava de handball, eu treinava vôlei de vez em quando, eu corria, né? Eu ganhei algumas provas de atletismo quando era novo também. Era estudar. Então, tipo assim, antes o que me fez mesmo me jogar handball em Maringá é que Maringá me deu uma bolsa de estudo integral. Um dos Legal. melhores colégios de Maringá, que na época foi o Colégio Platão. Né? Eu tive Então, a opção de escolher. Deixa eu só fazer um parênteses aqui em tudo que a gente está falando. Então, o Rodolfo Cyborg está dizendo para nós que o esporte causou uma mudança, então, para sua vida aí. Porque te deu uma bolsa, é isso? Te promoveu. Deu uma oportunidade de você ter uma bolsa para estudar. Legal. Eu tô lendo uma palavra. A coisa que mais me deixava feliz era se você acertar a primeira paulada de canhota na cara. Os meus amigos comentando. Tá cheio de comentários. Depois você vai ver a live aí, tá cheio de comentários aí. O Guilherme Tati, que eu tô vendo aqui agora, né? Um abraço, Tati.
moro nos Estados Unidos, cara. Né? A gente jogou junto aqui, né? Aí estudamos em colégios, né? Eu estudei no Platão, ele estudou no Marista. Aí eu fiz educação física na UEM, ele fez engenharia mecânica, hoje ele trabalha e mora lá nos Estados Unidos, né? E o Que handball que legal. nos tornou amigo. Meu irmão acabou de entrar aí agora, o Rogério. Sim, É, que eu estava falando da oportunidade. Então, vou ser isso. sincero, eu fui atrás primeiro de uma bolsa para jogar futsal. Né? O futebol não oferece bolsa de estudo. O futebol te oferece um clube, um salário. Vamos dizer hoje, Everton, o futebol hoje ele é o único esporte profissional no Brasil. Entendeu? A gente fala que. Eu falo que eu joguei profissionalmente porque alguns anos da minha vida o handball pagava minhas contas. Era o único salário, era a minha fonte de renda. Né? Então, quando eu sobrevivo do handball, passou a ser profissional. Né? Hoje, eu ainda jogo em alto nível. Né? Joguei a Liga Nacional ano passado por Cascavel, que é a principal competição do Brasil. Joguei o Brasileiro em 2019, que é a segunda principal competição. Jogo todas as competições paranaenses por Cascavel, né? Mas não é mais profissional porque não é da onde mais eu tiro a minha renda, né? Eu ganho alguma coisa ainda para jogar, mas não é a principal renda minha, né? Agora, se eu só vivesse disso, aí eu considero profissional, né? Mas se a gente for falar na lei, por lei, no papel, hoje o futebol é o único esporte profissional no Brasil, né? O vôlei parece que está também se tornando, Se né? torna. Mas hoje apenas o futebol é. E eu queria uma bolsa de futsal, né? Aí, então eu fui em alguns colégios conversar, porque as competições de futsal, mas né, tem muito jogador de bola, cara, tem muito jogador bom em tudo que é canto. Então os caras não dão uma bolsa integral. Os caras davam 30%, por exemplo. Eu lembro que o Marista tinha 30%. Aí eu falei assim, cara, não tem condições de pagar 70% de mensalidade no Marista, né? Então, e o handball e outras modalidades dava uma bolsa integral, 100%. Então, nessa época eu consegui bolsa de handball, vou ser sincero. No Platão, no Colégio Objetivo e uma bolsa de vôlei no Regina Mundi. Eu pude escolher, né? E eu optei pelo Platão porque eu conhecia a escola, né? E as opções que eu tinha, porque no Platão eu ia estudar no Platão e eu ia treinar em Maringá. Eu também queria treinar em Maringá, que era uma cidade que tinha uma estrutura melhor para eu dar continuidade, né? Marialva, por ser uma cidade de pequeno porte, tem uma limitação, né? Então os atletas eles acabam parando mais cedo, né? Então eu sabia que se eu ficasse por Marialva, uma hora eu ia parar logo, né? Então eu tinha que avançar para um lugar melhor e por que não Maringá, que era ali do lado, né? E Maringá tem uma tradição de anos do handball. O handball de Maringá tem uma cultura há anos, tem história, né? E eu sabia disso. Né? Então eu fui estudar no Platão, em Maringá, com 15 anos, né? Estudei todo o meu ensino médio lá, terminei, já saí dali passando no vestibular na UEM, né? É... E o que acontece? Era útil e agradável. Eu gostava demais de jogar handball. Eu ainda batia as bolas no fim de semana, né? E tinha que estudar muito, porque o colégio exigia isso de mim, né? E eu sempre gostei de estudar. Essa é uma coisa que eu sempre, por exemplo, eu não suportava tirar nota baixa, né? Então eu queria estudar, queria estudar. Ali eu comecei a pegar um prazer por disciplinas de exatas, como matemática, física, química, né? E de início eu acabei indo para fazer um curso na área de exatas. Eu passei em engenharia química na UEM. Fiz 2 anos de engenharia química na UEM. Não sei se você sabia, né? Então eu estudei 2 anos de engenharia química na UEM. Só que o meu destaque no esporte, o amor que eu fui adquirindo pelo handball, eu comecei a me apaixonar pelo handball, né? Para valer. E me destacando, falou mais alto. Aí chegou um ponto que ou eu tinha que abrir mão do treinamento intensivo, vamos dizer assim, para me dedicar à carreira acadêmica, né? Porque era muito difícil conciliar, ou eu tinha que abrir mão e seguir uma carreira acadêmica que desse para conciliar, né? E aí isso falou mais alto. Aí eu acabei trancando o curso de engenharia química
prestei vestibular para educação física, passei, e aí foi onde eu iniciei a minha formação, que eu levo até hoje, né, que é na área da educação física. Entendeu? Que legal, Rodolfo. Então, olha só, né, pessoal, para quem está nos acompanhando aí, nós estamos falando com o Rodolfo Ciborgue, que já jogou aí seleção brasileira de handball, tem um currículo enorme na linha de alto rendimento e que está contando para nós que o esporte, se casar com a educação, né, uma educação aí de estudo, uma prática de estudo, ele vai gerar mais oportunidades ainda para o futuro, né? Eu penso que existe uma grande diferença, Rodolfo, me corrija se eu estiver errado, numa pessoa que pratica o esporte e com aquilo que ele ganha, ele gasta tudo de forma desenfreada, né? E existe aquele que pratica o esporte, mas ele também investe no estudo, investe na sua carreira, porque o esporte proporciona isso. Basta o cara, né, o cidadão ali ter esse desejo de querer se entranhar aí nesse desafio, nessa vida de estudante, mas também de jogador, né? Porque é diferente do só brincar no final de semana, né? Eu acredito que é o que você está dizendo para nós, que o esporte, num dado momento, ele te levou, então, com que você mudasse aí até mesmo para uma matéria ou para um curso que ficasse mais fácil esse estudo, certo? Que legal, Rodolfo, bate-papo sensacional. Acho que a gente atinge o nosso objetivo quando a gente fala isso, né? Para quem está nos acompanhando, nós aqui temos o único viés, o único objetivo. Com a história do Rodolfo, também mostrar para quem está nos acompanhando, quem vai nos ouvir depois, né, vai nos assistir via YouTube ou vai nos ouvir depois a nível de Spotify, entender que o esporte contribui muito para a mudança, né? O esporte contribui muito para a abertura de oportunidades. Tem gente que fala, não tem oportunidade da vida, eu não consigo fazer isso, mas quando você está nessa prática de esportes, independente de qual seja, abre-se um leque, né, para essa pessoa. E talvez a pessoa nunca vai chegar no alto rendimento, nunca vai chegar num esporte profissional, nunca vai viver daquilo, mas eu acredito que o esporte possa gerar na pessoa, naquele que o pratica, vários aspectos, né, Rodolfo? Tipo, disciplina, comprometimento, senso de equipe, né, senso de domínio, de falar, pô, a gente tem que ir para cima e muitas outras coisas, né? Acredito que seus amigos também estão aí na live, né? Deve ter muita coisa para contar do quanto que o esporte é importante na vida de uma pessoa, né? Rodolfo, só para a gente finalizar um pouquinho desse primeiro ponto nosso aí, que já foi um bom tanto da nossa conversa, né? Você também é casado, tem quantos filhos, Rodolfo? Sou casado com a Carol, ela inclusive comentou aí há pouco tempo, né? Nós estamos juntos há 12 anos, né? Eu conheço a Carol já faz mais de 20 anos, né, que eu conheço ela, né, mas a gente namorou em noivado ali 3 anos, faz 15 anos que nós estamos juntos, casados há 12. Nós temos 3 filhos, temos o Davi, que completou 10 anos, a Clara, que está com 5 anos e meio, e a Graça, que está com 3 anos. Show de bola. Então, nesse meio todo ainda, teve tempo para namorar, paquerar, casar, noivar, casar e ainda já ter aí 3 filhos maravilhosos que você tem, né? Eu tenho a honra de estar sempre próximo de você aí, sou grato a Deus por poder conhecer um pouco da tua história, mas isso é para que quem está nos ouvindo e nos acompanhando também tenha esse contato com o Rodolfo, que é pai, né? Pai, casado, esposo, tem um mundaréu de coisa o que faz aí, e show de bola. Rodolfo, agora avançando um pouco mais na nossa conversa, né? O segundo ponto que eu trago aqui, o primeiro foi conhecer essa história maravilhosa que você tem aí, de família, de pai, mas também de profissional. Você contou para nós quem foi os seus influenciadores aí, para que você pudesse praticar o esporte, né? Você também conquistou alguns títulos, né, Rodolfo? Mundialmente, internacionalmente, né? Tem também títulos, né?
Conta um pouquinho para nós de como que é esse ponto aí, o que que você traz, de forma bem objetiva, o que que você vê que o esporte, né, quando você chegou, você, né, jogou em alguns países, né, é isso, né? Foi para alguns países jogar, o esporte te proporcionou até isso, né, Rodolfo? Essa mudança para você ir para outros lugares, talvez que nem estava no seu escopo ali de viagem para aqueles momentos, né? É isso, Rodolfo? Isso. Rapidamente, dar uma continuidade da onde eu parei ali para ver, pra vocês entenderem até onde eu cheguei, né? Eu fui para Maringá com 15 anos, né? Meu primeiro título importante ainda foi em Marialva, eu fui campeão paranaense sub-14, né? Quando eu tinha 13 anos, Marialva foi campeão paranaense infantil, né? E aí em Maringá, já no primeiro ano, a gente foi vice-campeão paranaense sub-16. No ano seguinte, eu peguei seleção paranaense sub-16, né? Aí logo no outro ano, eu peguei seleção paranaense sub-18, 2 anos seleção paranaense brasileira, perdão, seleção brasileira sub-18, seleção brasileira sub-21 e algumas passagens na seleção principal, né? Eu vou falar dos principais títulos aqui, porque são muitos, né? Títulos internacionais, participações internacionais, né? Porque o handball brasileiro ainda não é a principal equipe, né? Então, quando a gente vai, a gente sofre bastante nas competições internacionais para conquistar resultados expressivos, né? Eu tive uma participação no pré-olímpico na Suécia, né? Onde nós tivemos a chance de disputar por uma vaga nas Olimpíadas de Londres 2012, início de 2012, mas não conseguimos, né? Eu tive presente nessa seleção brasileira. Alguns amistosos também pela seleção brasileira principal, né? Fui terceiro colocado no Mundial Universitário pela seleção brasileira. O campeonato aconteceu aqui em Blumenau, né? Participei de um Mundial de Clubes por Londrina. Londrina, em 2010, foi campeão pan-americano de clubes e aí ganhou o direito de participar do Mundial de Clubes, igual acontece no futebol. Aconteceu no Catar, em 2011, né? Tive o prazer de defender o Brasil, a América, nesse campeonato mundial no Catar. Nós ficamos em 5º lugar. Participei de um Mundial Sub-21 na Hungria, né? Pela seleção brasileira. Né? Nós ficamos 13º, 15º, se eu não me engano. Foi em 2005, né? Quando eu tinha 20 anos. Na seleção brasileira Sub-21, que no handball é a categoria júnior. É a última categoria antes do adulto. E esses Pan-Americano Sub-21, Pan-Americano Sub-18. No Sub-21 nós somos segundo lugar, no Sub-18 nós somos campeões. Campeão sul-americano Sub-21, vice-campeão sul-americano Sub-18. Nessa época o Brasil batia de frente com a Argentina. Então ou a gente ganhava, no final era sempre os dois, ou a gente ganhava ou a gente perdia, sempre nas finais com a Argentina. Né? E essas são as passagens pela seleção, né? Aí, a nível nacional, cara, tem bastante, né? Eu tenho um título da Liga Nacional por Londrina, fora segundos, terceiros, quartos lugares em outros anos. O título foi em 2008. Eu tenho 2 ou 3 Copas do Brasil, que era a segunda competição mais importante no Brasil de handball, por Londrina, né? Eu tenho um título brasileiro sub-18 juvenil, que tem o Tite e o Marcão aí, que apareceram aí na conversa, e nós conquistamos esse título junto com o Maringá, né? Eles jogaram, se eu não me engano, até 19, 20 anos, né? Nós somos campeão brasileiro sub-18, depois 5 atletas da nossa equipe defendendo o Brasil na seleção brasileira, né? Campeão pan-americano sub-18. E aí paranaenses são vários, cara. São vários. Assim, que legal. Universitário, Universitário Paranaense eu tenho 8. Medalha é o que não falta na sua casa, é isso, né? Não falta. Dá mais de 300 medalhas. Que legal. Eu tenho quadro de medalhas na casa da minha mãe, né? Onde lá está exposto. Onde lá estão as medalhas que eu conquistei até eu sair da casa dela, né? Para ir morar sozinho. E eu estou até hoje tentando fazer um quadro de medalhas aqui na minha casa, dessa pós-saída aí, comigo mais velho, que são as principais medalhas que estão guardadas, mas hoje elas não estão expostas, né? Estão guardadas numa caixinha.
Legal, planejando para legal, esse ano. show. E deixa eu te E perguntar, em relação a isso que você me contou, como que você acha que uma pessoa que está treinando hoje, que está aí, também um moleque, ou uma mulher, uma menina, né? Independente, né? Aí, homem e mulher, porque a gente sabe que tem handebol feminino, tem handebol masculino, tem futsal feminino, tem masculino, né? Uma pessoa que hoje está ali, né, treinando e tal, o que ela deve fazer? Qual seria a principal mudança que essa pessoa tem que ter se ela falar hoje assim, olha, independente se seja futsal, handball, vôlei, basquete, o que seja, eu quero tentar uma vaga para um profissional, eu quero escalar, eu quero sair aqui da base e evoluir para um ranking aí de jogar com um time que está aí numa primeira divisão, um profissional, algo nesse sentido. Qual que seria a sua principal dica? O que você acha que uma pessoa tem que promover de mudança em si? Por exemplo, vou dar um exemplo, né? Isso não vai acontecer comigo agora tão cedo, mas eu treino boxe, já tem um ano e pouquinho que eu treino boxe com o professor Pagé, ele sempre está aí nas conversas nossas. E se fosse para o Wellington ir para o profissional, para uma luta profissional, qual que é o seu incentivo? O que você acha que essa pessoa tem que promover de mudança na vida dela para partir e começar a escalar para um profissional, né? E já junto com essa pergunta, qual que seria o foco, né, que essa pessoa deve ter a partir de então? Porque a gente sabe que falar que quer mudar, né? Agora eu vou começar a treinar um treino mais pegada para poder ter uma alta performance ou um resultado melhor aqui na base, para que olheiro, não sei como que é no handball, mas técnicos de outros lugares, de outras cidades venham e me vejam jogando. Então eu quero. Entre querer e fazer, existe um fosso muito grande aí, né? Existe uma lacuna muito grande em que muitas pessoas vão parar só no querer. Não, eu quero jogar no profissional, mas não faz nada para jogar no profissional. Eu quero me dedicar a uma medalha, a conquista de uma medalha, mas eu não treino durante a semana, eu não treino durante o mês. Como que vai ter essa medalha? O que você diria que essa pessoa tem que ter aí de mudança nos seus hábitos, na sua forma de lidar com a vida, Rodolfo? eu vou falar um pouquinho de todos os esportes fora o futebol, e depois eu posso falar um pouquinho do futebol, tá? Porque vou falar específico do handball. O handball, tipo assim, o cara, ele pode se frustrar demais se ele pensar em fazer a vida dele com o handball, né? O handball vai ajudar nele muito, mas a maioria não vai. A gente tem que ser sincero, né? O atleta, tipo assim, a maioria não vai se tornar atleta profissional, porque é natural, ocorre um processo seletivo, entendeu? Eu não sei, Wellington, se você treinou algum esporte quando você era criança, né? Mas quando você é criança, tem 30 moleques da tua idade, e quando você chegar no adulto, vai ter um, dois, os demais vão parar, né? Vai tendo uma seleção. Então, a dica que eu dou, tipo assim, você está num time de uma cidade pequena, numa cidade pequena, morando, começando a praticar um esporte. Lógico que você pode sonhar um dia com a seleção brasileira, mas você tem que começar um degrauzinho de cada vez. Então, tipo assim, você tem que ser o melhor aonde você está. Você tem que ser o melhor aonde você está. Então, se você quer ser um atleta de lutas com boxe, né? É boxe que É, você está fazendo? é boxe, mas eu não vou Você profissional. quer ser um atleta profissional de boxe. Você, primeiramente, cara, você tem que ser o melhor da sua academia, entendeu? Então você vai ver quem que é o melhor atleta daquele momento, e você vai ter que treinar mais que ele ou melhor que ele, entendeu? Aí, que adianta, vamos supor, você treina eu tô tendo uma hipótese aqui, né? Você treina 2 vezes por semana, né? Estou inventando aqui, qualquer pessoa. Aí eu pratico handball 2 vezes por semana. E quer ser melhor que o cara que treina todo dia, 2 vezes por dia, né? Legal. É muito Rodolfo, difícil. Muito difícil. Então legal. você tem que pensar nisso. Tem que treinar mais ou melhor, ou mais e melhor do que a pessoa que você quer buscar, né? E aí você vai se destacar, aí você vai partir para um clube maior, aí lá talvez você já não é mais o melhor. Aí você tem que passar a ser, né? E
uma coisinha de cada vez. Por exemplo, eu não saí de Marialva para a seleção brasileira. Eu saí de Marialva para Maringá, de Maringá para Paranaense, né? Aí a gente se destacou no brasileiro, foi vice-campeão, e aí e ali que eu fui visto para ir para a seleção brasileira, né? Legal. Então talvez se eu não quisesse ter ido estudar em Maringá, se eu quisesse ter ficado de boa ali em Marialva treinando, né? Eu nunca teria a oportunidade de chegar numa seleção e viajar do mundo todo aí como eu viajei. Perfeito, perfeito, show de bola. E deixa eu te continuar aqui com essa, né, nessa reflexão que a gente está fazendo, porque a ideia aqui é a gente falar dessa mudança que o esporte causa na vida das pessoas, né? Que ele atrai, né? Eu vejo que o esporte ele atrai oportunidades, mudanças, seja o que for, né? Para quem está nos acompanhando, quem está nos ouvindo, a dica que eu deixo é pratique esporte. Eu penso que o esporte ele abre um leque de oportunidades na vida da pessoa, independente de qual seja a área, né? Às vezes é motivacional. O esporte causa isso na gente, né? A gente sai mais motivado depois de uma boa aula, depois de um bom treino, depois de um bom rachão, né? Famoso rachão, né? Depois de um bom rachão, a gente sai dali com o coração vibrante, com a alma limpa, né? O povo fala, se descarrega, né? Já vi algumas pessoas falando, praticar esporte eu gosto porque se descarrega, você solta, você libera tudo aquilo que está preso em você. Bom, a pergunta que eu te faço, Rodolfo, é a seguinte: como o esporte pode contribuir hoje, né, para você? Como o esporte pode contribuir para que qualquer pessoa tenha habilidades de alta performance no seu trabalho ali no dia a dia. Agora eu estou falando não para o cara que tem vontade de ir para a seleção brasileira. Não é esse cara. Né? Agora eu estou falando para o cara que de fato hoje não faz nenhum tipo de esporte e ele quer ser melhor lá no trabalho dele. Você acha que o esporte pode contribuir para que ele seja um profissional melhor? Um pai melhor, né? Ele quer ser um pai melhor e aí ele do nada começa a praticar esporte. Você acha que isso dá resultado? Influencia na vida dele, né? Quando a gente iniciou falando que o esporte é essa mola, né? Que joga a gente para cima às vezes. O que você acha? Eu acho assim, se ele praticar um esporte com frequência, né? A frequência que a Organização Mundial da Saúde coloca aí é o mínimo de 3 vezes por semana, né? Opa, você E eu disse um dado colocaria algo legal aqui para mais. nós então. Organização Mundial da Saúde, ela indica que qualquer pessoa pratique pelo menos 3 vezes por semana, gostando ou não gostando, né? Porque ele É uma também tem atividade essa, física, né? né? Uma Tem atividade gente, física. atividade É, física. Tem gente três que vezes por fala, eu semana não gosto é o disso, não mínimo. gosto daquilo, acaba não fazendo nada, né? É o mínimo, né? 3 vezes por semana, 30 minutos. Mas esse é o mínimo, né, cara? É... Aí, lógico, assim, você pode praticar com uma frequência muito maior, né? Mas eu daria algo mais, velho. Porque, assim, a experiência de treinar, de praticar um esporte é fantástica. Mas a experiência de competir também é. Né? Então, tipo assim, não estou dizendo que a pessoa tem que competir, né, que nem você faz boxe. A experiência de você competir um dia, uma competição. Não que você vou começar a treinar mais sério porque eu quero ganhar o torneio. Não, para você ver é outro clima, é outra sensação. Né? É, Aquele de gás e mesmo, de completa, ser sangue nos olhos. Fala, pô, isso, já que e eu entrei completa aqui, por mais que eu não isso. sou bom, mas já que eu entrei aqui, eu vou dar minha cara para bater aqui, né? Mais ou menos assim. Vou dar meu melhor dentro da condição que eu estou, entendeu? É essa situação. Esse esporte praticado dessa forma, ele traz muitos benefícios, porque o esporte, cara, rapidamente, você faz um feedback de você o tempo todo, entendeu? Entre um round e um outro, você avalia como é que você foi, como é que você está e o que você pode mudar, entendeu? Olha só. O handball acontece nisso também. O handball, você ataca, você conversa com o teu parceiro, o que vocês vão fazer. Voltou para a defesa, já está combinando outra coisa. É o tempo todo isso. Tempo técnico, você tem mais tempo para falar. Intervalo, mais ainda. Acabou o jogo, ganhando ou perdendo, sendo bom, vai falar para que no próximo tenha evolução. Né? E o treinamento é a mesma coisa. O treinamento, muitas vezes, sim. O cara, ele acha que o treinamento é a realidade. Vamos falar assim, o treinamento de futebol. É bater a bolinha. Não, isso não é treinamento. Né?
Isso aí é jogar, né? O treinamento, às vezes, não. Às vezes você vai separar em partes aquilo onde você está com dificuldade, entendeu? Agora, se você é aquele cara que só bate bolinha no fim de semana, joga bolinha, joga bolinha, joga bolinha, ele vai te ajudar na sua saúde. Você vai ter mais Aham. facilidade para dormir, você vai conseguir controlar mais o teu peso, você vai ser prazeroso para você. Ele te ajuda nessa parte de saúde, mas agora eu estou falando na parte de levar para outras partes da tua vida, não. Entendeu? Porque Entendi. hoje, tipo assim, eu vou dar uma aula. A aula não tem nada a ver com treinamento, entendeu? Eu sei onde Aham. eu tenho mais dificuldade e onde eu tenho que dar mais atenção, onde eu tenho que perder mais tempo no planejamento da minha aula, entendeu? E foi o Uhum. esporte que me proporcionou isso, entendeu? Que legal. O esporte hoje, Wellington, ele é a- como fala, ele é a forma moderna que as pessoas têm de ter prazer. Antigamente os caras se matavam na arena para dar Uhum. prazer para os outros. Hoje não, hoje através do esporte, vamos dizer, o ser humano evoluiu. Você precisa matar o teu adversário para mostrar que é melhor do que ele, né? E o esporte, ele estuda, o alto rendimento, ele busca o limite. Então ele estuda muito, né, para conseguir chegar no limite da perfeição daquela modalidade, aquele atleta, do físico, e outras áreas, né, estão usando o esporte como referência para levar, tem, por exemplo, coach, né? O coach copia do esporte, né? Para pessoas de outras áreas. Então, tipo assim, Treina a é, é habilidade, uma, né? Treina a performance também. tem um russo chama Chadwick. Ele inventou um processo que hoje todo mundo, talvez você já viu, mas você viu com o nome de outra pessoa, entendeu? Mas ele que começou, de assim, você separa, você pode separar o objetivo. O esporte separa em 4 anos, que é o ciclo olímpico, de Olimpíada em Olimpíada. Aí você pode separar em um ano, em um semestre, em 2 anos, do jeito que você quiser. Então você começa. O que eu quero daqui a 4 anos? Ah, tá. Eu quero ser campeão olímpico. Tá. Então como que eu vou preparar em cada ano para chegar lá no último quarto? Aí já separou. Então é o mesociclo para o microciclo, até chegar no treino do dia. Bom, o treino de hoje é isso. O de amanhã é isso, e os caras fazem um planejamento de 4 anos para o que é daqui a 4 anos. Entendeu? Hoje todas as empresas fazem isso, né? O que a empresa quer para esse mês, o que a empresa quer para esse semestre, o que a empresa quer o ano que vem. E nós também temos que fazer. Né? Nós também temos que fazer. Legal, isso é gestão, né? A empresa faz a gestão, a estratégia, né? Monta a estratégia. O esporte dá muito disso, né, Rodolfo? Principalmente o esporte coletivo, que tem mais pessoas envolvidas, né? Aquele esporte que você tem que. Você não tá sozinho, né? Eu acho que ele traz um senso de estratégia, um senso de você ter que ter habilidade de respeitar o limite do outro. E eu digo isso porque eu já fui correr contigo, né? Você sempre fala, né? Fala, eu vou correr com gente que não sabe correr muito. Eu gosto de rodar esse negócio, né? Eu gosto de sair correndo, né? E vai correr com outro. Então, é a gente respeitar o limite um do outro, é a gente respeitar que ninguém é perfeito, né? Eu vejo que o esporte, Rodolfo, uma das coisas que ensina muito, e eu percebo isso em crianças menores, é a perda, cara. Eu penso que o esporte ele ensina demais. É quando você tem, foram jogar e o time perdeu, né? E aí você vai e fala pra criança, não, mas o importante é competir. O importante é competir o caramba, né? A criança quer ganhar. Aquela frustração você não vai conseguir arrancar dela, mas aquela frustração ensina ela que na vida nem sempre ela vai ganhar. E perder numa partida de futebol não significa que você perdeu a vida, que você perdeu a esperança. Ao contrário, com aquela perda, você mesmo disse aqui, você pode adquirir habilidades para fazer uma análise, para buscar um entendimento da onde precisa mudar, do que precisa ser corrigido, para que no próximo a gente ganhe, né? A gente dê passos diferentes, né? Cara, que legal esse bate-papo nosso, Rodolfo. Show de bola, cara. Show de bola. Né? Uma frase eu falo muito para o meu filho e para os meus atletas, né? Eu falo que a pessoa diferenciada, né? Porque para você se destacar no esporte, você tem que
ter algo a mais do que os outros, né? Eu falo no esporte e competição, né? Falam que é a pessoa que aprende com os erros, né? Tem que aprender com os erros, tem que mudar, né? Tem que mudar porque está errando, então não está conseguindo. Assim, mas a mais diferenciada é que aprende com os erros dos outros, né? Então, muitas vezes, tipo assim, o atleta, cara, ele não precisa fazer algo para ver que vai dar errado. Ele já sabe algumas coisas que não dá certo, né? E muitas vezes isso é testado no treinamento, né? E na competição ele já tem que saber o que ele vai fazer. Por exemplo, eu acompanho muitas reportagens, né, de atletas. Porque o perfil do atleta de esporte coletivo, você falou esporte coletivo, é bem diferente do perfil do atleta de esporte individual, né? Mas eu tento acompanhar os esportes coletivos para ver o que eles têm de mais que não tem no coletivo. O coletivo tem muita coisa boa que não tem no individual, né? Mas o individual também tem muita coisa boa que não tem. Apagou a luz aqui por causa que acabou a bateria. É, mas Opa, Rodolfo, estamos te ouvindo agora. né? Então, assim, por exemplo, dizem que o nadador de provas rápidas, ele fecha os olhos assim, cara, e ele imagina ele saltando na piscina e dando as braçadas. E aí os caras falam que o velocista também, atletismo, é a mesma coisa, assim, ó, fecha os olhos e eu vou dar a largada, né? E você fala o instante que você chega, né? E o cara, ele acerta exatamente o tempo que ele fez. Ele fala assim, ó, cheguei. É o tempo que ele faz na prova. De tanto que o cara se preparou. O cara está preparado. O cara chegou a um autoconhecimento, a uma performance muito perto do ideal, de tanto que ele se conhece, né? E um outro exemplo dizem que a Alemanha, que foi campeã na Copa aqui do Brasil, né? Os caras tinham uma TV em cada quarto e ali tinha uma programação na TV, tipo um computador arquivado, não sei quantos jogos de todos os adversários, de todas as seleções, as estatísticas de todas as equipes que eles iam enfrentar, né? Então os caras se prepararam mais do que todos, né? Vamos dizer, né? Então Olha o que legal, esporte né? ele faz isso, ele faz você e você vai levar isso para a tua vida, né? Eu tenho uma dificuldade, talvez seja por causa do esporte, eu não consigo fazer um negócio meia boca, cara, entendeu? Você faz um negócio bem feito, você não faz, né? Porque você não vai querer entrar na partida para tomar goleada, né? Você quer entrar sempre para ganhar. Um 7 a Então 1 não dá mais, né? Não dá. Não né? dá, né? E a minha experiência como treinador, que eu basicamente ainda não falei isso, né? É o seguinte, assim, você não pode ter como objetivo botar um atleta seu na seleção brasileira, porque 95% não vai chegar, né? Você olhar a seleção brasileira hoje, é cada um de um canto, né? De regiões diferentes, é uma seleção. Então, tipo assim, é complicado. Aí eu treino 200 atletas, 500 atletas na minha carreira para um atleta chegar. Né? Você não pode ter isso como o principal objetivo. Né? O teu objetivo é transformar a vida do atleta, a vida do jovem para a vida. Né? Porque a maioria não vai ser um atleta profissional. E aí, o que o handball, a tua presença com ele, os anos de convívio, né, ajudou? Né? O que isso ajudou? Então, é isso que o esporte tem que ainda traz, que a maioria dos treinadores da fora ainda soma, que é valores também. Traz muitos valores bacanas, né? Porque você luta por justiça, você luta por você sua para conquistar o que você quer, respeito, hierarquia, quem manda, quem não manda, né? E muitas outras coisas que eu podia estar falando aqui. Que legal, Rodolfo. Que legal, cara. O tempo já tá indo embora, né? Daquilo que a gente combinou. Sensacional esse bate-papo contigo aqui, tá?
Fico agradecido demais, né? Te agradeço aí por você ter disponibilizado seu tempo para a gente falar sobre esse assunto que é tão importante aí para nós, que estamos falando sobre mudança, né? Para quem está me acompanhando mais uma vez, eu digo que esse bate-papo ele tem como plano de fundo nos levar a entender que o esporte pode nos impulsionar, pode, né? Porque tudo depende muito da pessoa, do sim da pessoa para si mesmo, mas pode nos impulsionar a realizarmos mudanças e em distintos pontos da nossa vida, né? Cara, sensacional. Quanta mudança o esporte causou na sua vida, né, Rodolfo? Que legal eu ouvir sua história, ver aí você contando dessa maneira para nós, né? Sensacional, sensacional. Eu tenho só que te agradecer. Muito obrigado mesmo aí. E eu te faço aí, né? Deixo uma mensagem aí para quem tá te seguindo. Eu acho que a galera aí te acompanhou, seus amigos aí, né? Tenho certeza que você tem algo a dizer aí também como ponto final aí do nosso bate-papo, né? Não, eu que agradeço o convite, velho. Obrigadão mesmo. Desculpa se faltou alguma coisa aqui, né? Mas realmente é muita informação, né? Quando você me convidou, eu falei assim, cara, mas em que nós vamos focar, né? Porque é muita coisa para falar, né? Eu acredito que, tipo assim, as pessoas têm buscado ter uma satisfação, um prazer, um lazer, né? E tem formas saudáveis de você ter isso e não, né? E eu, como profissional de educação física, eu tenho que reforçar que a melhor forma é você fazer uma atividade física, né? Tem gente que busca em alimentos que faz mal à saúde, em drogas, né? Porque isso também dá prazer. Só que isso também traz muitos malefícios, traz muitos efeitos colaterais, que como abstinência, e muitas drogas, ela te libera serotonina, que é o que a pessoa quer, que é o hormônio do prazer, que é o O, mas depois ela te dá uma depressão, logo em seguida, né? Te traz o efeito contrário. O esporte não, o esporte ele não tem, a atividade física, ela não tem efeito colateral. E mais do que a atividade física, nós estamos falando hoje do esporte, né? Porque o esporte, além dele te trazer saúde, trazer benefícios, ele também te desenvolve, vamos dizer assim, né? Te desenvolve para a vida aí, né? Porque você não precisa pensar só no esporte competitivo, porque o esporte competitivo tem as partes ruins, né? Porque muitas vezes de 21 só vai ganhar, né? E 19 vai perder. Mas não é isso. Tipo assim, é você buscar sempre se superar, é você estar sempre se autoavaliando, é você estar sempre tentar tirar o melhor de você, né? E uma outra coisa que eu esqueci de falar, que se fosse uma outra coisa que eu me arrependo, né, na minha carreira esportiva, era de procurar fazer com mais qualidade e um pouquinho menos de quantidade, né? Porque eu era um cara que queria treinar muito, 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 e muitas vezes não pensei na qualidade, né? E aí trouxe algumas consequências, como algumas lesões que eu poderia ter evitado pelo excesso, né? Então é isso também que a gente pode estar buscando, né? Você está buscando lugares que vai te trazer pessoas profissionais que vai te ajudar a te desenvolver, e quanto melhor capacitado for esse profissional, você, mais rápido você se desenvolve, né? Legal, legal. Muito obrigado, Rodolfo. Para quem está nos acompanhando aí, também o pessoal de Cambé lá tá pedindo para você mandar um salve lá para eles lá, ó. Manda um salve aí O pessoal pro... de Quebec, é eles que me chamam de Cici, é eles, É, certeza. então, é Felipe, acho que é Felipe. Mandando você mandar um salve lá. O Marcos está falando top, irmão. Parabéns pela live. A gente encerra por aqui, Rodolfo. E muito obrigado, tá? Mais uma vez, sensacional. Foi muito bom falar contigo. Espero que você consiga aí alçar novos voos aí com a sua profissão, com o time de Cambé e com tudo que eu acredito que a vida e que Deus ainda tem para você, né? Você tem muito ainda para contribuir com o esporte aí, tá bom? Muito obrigado, meu amigo. Agradeço. Para você que nos acompanhou aí, se quiser continuar nos acompanhando, essa live vai ficar salva aqui no Instagram. Depois nós vamos também postar ela no nosso Facebook, no nosso YouTube e também subir no Spotify. Acompanhe lá no Spotify que você vai gostar aí dos conteúdos que nós vamos estar postando lá também, tá bom?
Forte abraço, Rodolfo. Valeu. Abraço, com Deus, obrigadão. Até mais. Fica com Deus. Tchau, tchau.